Presentes também que vieram aqui prestigiar o trabalho e o pessoal que está assistindo pela internet também. Epiastrums, então. Epiastrums é um gênero, né? O epiastrum. Ele é conhecido popularmente por amaryllis, açuceno, flor de imperatriz. São plantas pertencentes à família Amarilidaceae, nativas da América subtropical, bulbosas e ornamentais, principalmente por serem utilizadas como plantas invasadas. A gente está vendo algumas amostras aqui nas mesas fazendo decoração hoje, né? A planta que eu trabalhei especificamente foi o Epiastrum reticulatum stratiforme, do mesmo gênero, reticulatum stratiforme, para começar, pelas listras das folhas, né? Uma folha verde listrada, e reticulatum pelas redes das folhas. Mais adiante, durante o trabalho, eu vou ter mais algumas fotos para poder estar apresentando para vocês. A justificativa então desse trabalho é que a produção comercial de mudas exige lotes homogêneos com uma grande quantidade de exemplares num curto período de tempo, né? Isso pode ser obtido pela micropropagação ou, no caso de grande quantidade, né, também por propagação via sementes, que para ter homogeneidade ele precisaria passar por um processo de melhoramento, né, para não gerar sementes diferentes. Dessa forma, o objetivo então foi investigar aspectos relacionados à produção de mudas pela micropropagação, onde nós estudamos desinfestação dos tecidos, composição do meio de cultivo e a climatização de mudas. E propagação por sementes também, onde nós estudamos a umidade das sementes e teste de germinação. Tudo isso tentando subsidiar a produção comercial de mudas de Epiastrum, que é o nome que eu vou estar, quando eu me referir a Epiastrum, tá, eu estou me referindo a essa espécie e essa variedade. Materiais de métodos e resultados, então, aqui eu vou estar apresentando para vocês. Em relação à desinfestação dos tecidos, nós trabalhamos inicialmente com um processo tradicional de desinfestação, que é a aplicação de fungicida nas plantas matrizes e nos tecidos, né? Desinfestação com etanol, clorito e enxágue em água esterilizada em calor de fluxo. E os tratamentos, que foi imersão em água quente, no caso. Nós trabalhamos com um tratamento comum, ou um controle no caso, que foi imersão em 25 graus por 30 minutos. E outros 3 tratamentos que eram da água quente, que foi imersão por 30 minutos a 52 graus, imersão por 1 minuto a 55 mais 29 a 52, e o tratamento 3 que foi imersão por 1 minuto a 60 graus mais 29 minutos a 52 graus. Isso com os bulbos, não com os explantes, né? Os explantes foram depois cortados a partir dos bulbos. Para facilitar a condução do experimento, nós conduzimos como 3 experimentos, sempre tendo um tratamento comum, o tratamento controle, né, e a presença de um outro tratamento. Os explantes, no caso, foram os bulbos, né, eles foram divididos radialmente, em cerca, daí dependendo do tamanho do bulbo, que foi o tratamento do experimento, em 8 até 12 partes, se não me engano. O meio de cultivo foi MS 50% das concentrações de nitrato de amônio e nitrato de potássio com 2% de sacarose. E 0,15% de carvão ativado, 0,8% de água e pH protegido por 5,8. Como resultados, então, a gente observou que no experimento 1, né, onde foi, só para vocês entenderem dentro das tabelas aqui. Aqui estão os experimentos, né, experimento 1, 2, 3, sempre com tratamento controle e com outro tratamento respectivo de calor, no caso. A gente pode ver, comparando o tratamento controle com o tratamento 1, que foi imersão a 52 graus por 30 minutos, né, que no tratamento controle a gente teve uma contaminação maior do que no tratamento com água quente. E em relação à sobrevivência dos explantes, a gente teve no tratamento com água quente, apesar desse estresse físico, né, da temperatura e tal, a gente conseguiu 100% de sobrevivência dos explantes. Essa coluna aqui mostra o percentual de explantes que não sobreviveram, apesar de não terem contaminado, ou seja, se ele não contaminou e ele não sobreviveu, é um indício de que o tratamento térmico tenha ocasionado a morte desse explante, né? E aqui a gente observa que não teve nenhum explante que morreu em virtude dos tratamentos, né? Nenhum dos dois.
ao contrário do que a gente observa a partir do tratamento 2. Já no tratamento 2 a gente obteve uma eficiência grande, né, na desinfestação, tanto no 1 quanto no tratamento 2. Só que essa imersão por minuto, apenas 1 minuto a 55 graus, já foi responsável pela morte de 90% dos explantes que não pela contaminação, né? Então eles não contaminaram, mas mesmo assim os explantes não sobreviveram. Isso a gente pode estar observando aqui. Isso aqui são fotos do mesmo dia, né? Isso aqui é um explante que ele sobreviveu, está produzindo as mudas aqui. E esse aqui é um explante que ele simplesmente não se modificou, ele morreu totalmente. No tratamento 3 foi pior ainda, né? 100% de mortalidade. Isso sugere que provavelmente a temperatura limite, né, para a desinfestação com água quente dessa planta, que ela resista, é em torno de 52 graus nesse tempo. Então, já que visto que aumentando só 3 graus, né, por 1 minuto apenas, a gente já teve 90% de mortalidade. Em relação à composição do meio de cultivo, nós trabalhamos com concentração de sacarose e posição de incubação dos explantes. O material, já a partir daquele experimento lá, nós obtivemos tecidos in vitro, né, e para os outros experimentos utilizamos sempre explantes subcultivados, bulbinhos no caso. A gente utilizou bulbinhos que foram divididos em quatro partes, né, radialmente também. Meio de cultivo MS com 50% de nitrato de amônio e nitrato de potássio. E o primeiro fator de tratamento foram as concentrações de sacarose. Nós trabalhamos com 10, 25, 50 e 100 gramas por litro. Lembrando que o normal, o meio MS, é 30 gramas por litro. E 2 posições, como segundo fator, né, de tratamento, 2 posições de incubação. Imaginando que isso seja o meio de cultivo, a gente trabalhou com a incubação na posição horizontal, que era o explante deitadinho, né? E posição vertical, segundo o seu eixo polar. Brilhamento em blocos completos casalizados, esquema fatorial, 4 tratamentos de sacarose vezes 2 tratamentos de posição, né? Em relação aos resultados do experimento, nesses gráficos eu quero usar só para chamar a atenção em relação à posição. A linha cheia se refere à incubação na posição horizontal, à posição vertical, e linha pontilhada em relação à posição de incubação na horizontal. Para a gente ver como um simples fator, como a posição em que os plantas são incubados, já altera bastante as variáveis em algumas concentrações, né? Aqui a gente pode ver que a posição vertical ela tem uma maior resposta, né? Aqui também. Esse aqui é a soma de comprimento de raiz e número de raiz, né? Em relação ao número de brotações e a soma de diâmetro das brotações, também ocorreu um melhor desempenho em todas as concentrações quando os plantas foram incubados na vertical. A gente não teve diferença entre as posições de incubação somente para o número de folhas por brotação. Aqui também soma do comprimento de folhas, né? E já em relação às concentrações de sacarose, apesar de estarem apresentadas nos gráficos também, eu preferi usar essa foto aqui para exemplificar um pouco. Em baixas concentrações de sacarose a gente teve raízes, mas relativamente poucas raízes, né? Um pouco crescimento também, folhas relativamente pequenas, que foi aumentou bastante com 25 gramas de sacarose. A gente já teve plantas com folhas maiores, maior número de brotações, né? Bastante raízes. Aqui em 50 gramas a gente também teve bastante raízes, umas folhas um pouco mais curtas já, mas bem numerosas ainda. Já a partir de 100 gramas, no caso com 100 gramas, né, a gente teve quase zero de raízes. Foram muito poucas raízes, poucas folhas também, e as brotações foram muito pequenas. A gente considerou também os primórdios de folhas, né, como folhas, então tivemos várias brotações, mas brotações bem pequenas. Isso a gente concluiu então que 100 gramas aqui já era demais, né? Começou a se tornar ruim para os explantes. Trabalhamos com concentrações de ácido naftaleno 7, 4-NA e 6-benzilaminopurina, que é o BAP, em combinações, né, no caso. Os explantes foram subcultivados. Nessa etapa a gente trabalhou com os tamanhos dos bulbinhos também, que foram os fatores de tratamento, no caso, né? Os fatores de bloqueamento. A gente usou esse medidor aqui que possibilitava a esterilização dele por calor. A gente classificou os bulbinhos em menor que 3 milímetros de diâmetro, entre 3 e 5, né, que eram os que cabiam nesse espaço,
e de 5 a 7 milímetros. Os pequenos, eles foram mantidos inteiros. Os dessa categoria aqui foram cortados ao meio e os maiores foram divididos em 4 partes. Nesse meio aqui, só chamando a atenção que a gente não utilizou carvão ativado, tá? Que eu vou estar mostrando mais adiante, vocês vão ver a diferença. Os tratamentos então foram, no fator 1, o ácido naftaleno acético, na concentração de 0, 0,4, 0,8 mg por litro, e as concentrações de BAP com 0, 1, 2, 3 e 4 mg por litro. Em relação aos resultados, eu vou estar passando rapidamente também, né? Só para exemplificar que somente a gente teve em média de comprimento de raízes e média de comprimento de folhas a interação entre os dois fatores de tratamento, no caso o ANA e o BAP. Aqui é o ponto zero, onde teve ausência de ambos os reguladores, né? Ambos os reguladores de crescimento. E foi onde a gente obteve, aliás, aqui atrás é o ponto zero, né? E foi onde a gente obteve os melhores resultados. E conforme foram aumentando as concentrações, os resultados de número de raízes, tanto quanto folhas, né, eles foram diminuindo. Um pouco menos expressivo, onde teve os dois reguladores de crescimento na dose máxima ao mesmo tempo, ou seja, teve uma relação de antagonismo entre esses dois reguladores de crescimento, tanto para raízes quanto para folhas. Né? E eu gostaria de chamar a atenção para esse gráfico aqui, né? Esse gráfico aqui, ele é só em relação ao BAP, está aqui no eixo horizontal, e aqui é o percentual de mudas selecionadas para a climatização, ou seja, nós fizemos uma avaliação visual nas mudas e selecionamos aquelas que a gente considerava aptas, né? Aquelas que tinham folhas bem desenvolvidas, tinham mais ou menos o que um produtor de mudas vai considerar na hora que ele vai estar selecionando mudas micropropagadas para estar fazendo a climatização para poder estar colocando no mercado depois, né? A gente observou que em relação ao BAP, né, conforme foi aumentada a concentração de BAP, esse percentual de mudas selecionadas diminuiu bastante, sendo mais prejudicial na concentração de 4 mg por litro. Esse aqui é um desenho, né, que eu fiz mais ou menos para representar o tipo de muda obtido em todos os tratamentos. Aqui em relação ao ácido naftaleno acético, né, a gente tem a muda típica obtida na concentração 0, que era a ausência, 0,4 e 0,8. A gente observa que não teve grande variação em relação às folhas, nem em relação ao comprimento das raízes e nem número de raízes. Essa parte preta aqui, ela tá para exemplificar uma fração que ela não existe na verdade. Eu preferi deixar preto do que deixar branco, porque se deixasse branco o fundo ocultava, né? No caso aqui seriam brotações. Aqui a gente tem uma brotação e aqui tem mais aproximadamente meia brotação. Nas concentrações que foi utilizado o ácido naftaleno acético, a gente teve uma leve melhora no número de brotações, um leve aumento. Aqui a gente teve cerca de 1,8 brotações para as duas concentrações que foi utilizado, né? Já aqui em relação ao BAP, a gente observa que onde foi a ausência de BAP, a gente obteve plantas com folhas mais longas e raízes mais numerosas e longas, e que foi rapidamente diminuindo com o aumento das concentrações. Com a concentração de 1 mg por litro apenas, a gente já obteve poucas raízes, uma média de 0,3 raízes por planta, por explante, folhas menores já, as quais diminuíram com os tratamentos, com o aumento das concentrações, né, ao ponto de praticamente eliminar completamente a quantidade de raízes. Em relação a concentrações de BAP, fizemos um outro experimento em que avaliamos somente o BAP. E dessa vez utilizamos meio grama de carvão ativado por litro. O mesmo esquema, né, para os bulbos, só que dessa vez a gente dividiu só ao meio e a gente não utilizou os bulbinhos menores, a gente tinha mais disponibilidade de material. Utilizamos uma outra categoria que foram bulbos entre 7 e 9 milímetros. Né? Os tratamentos nesse caso foram 0, 4,0, 8, 12 e até 16 mg por litro, visto que a gente esperava que o carvão ativado fosse absorver uma parte desse regulador de crescimento. Né? Mas a gente não esperava que isso seria, que esse carvão absorvesse tanto
a gente pode ver, aqui eu trouxe comprimento de raízes e soma de comprimento de raízes e média de comprimento de raízes. Lá, quando a gente trabalhou sem o carvão ativado, a gente obteve uma resposta exponencial, ou seja, um decréscimo logo, um valor mais alto quando não foi utilizado e um rápido decréscimo a partir da primeira concentração já que havia presença de BAP. E aqui na presença de carvão ativado, esse decréscimo foi bem mais lento e tendeu a uma estabilização, né, a partir da próxima concentração 16. Vou estar voltando aqui estava mostrando aqui a soma de comprimento de raízes, né, quando utilizamos carvão ativado, só para fazer o comparativo quando não foi utilizado o carvão ativado, né, aqui já na concentração 1, a gente já teve uma queda muito expressiva, no caso uma resposta exponencial, né, e praticamente não tivemos mais raízes a partir daí, né, a partir da primeira concentração com presença. Né. Todas essas mudas cultivadas ao longo dos diversos experimentos, nós fizemos outras ali naqueles ali também, né, que elas foi feito um experimento de aclimatização em que nós trabalhamos com substratos. Aqui a gente tem então a fonte, né, das mudas, que eram mudas micropropagadas, com média de cerca de 2 folhas, com presença de raízes, né, um bulbo mais ou menos desenvolvido. Os tratamentos consistiram em 5 substratos. Nós trabalhamos com vermiculita, casca de arroz carbonizado, um substrato comercial que é composto por vermiculita, casca de arroz carbonizada, turfa, e ele tem uma pequena quantidade de NPK, só que é uma quantidade bem pequena mesmo. Fibra de coco e casca de pinos compostada. A gente trabalhou com fileiras, né, dentro das bandejas, foram 7 bandejas, 7 repetições no caso, cada bandeja foi um bloco, alterando a posição no caso das fileiras com substrato. Aqui a gente pode ver já a bandeja, né, com uma das bandejas com as mudas já transplantadas. Essas bandejas foram inicialmente mantidas em uma sala com alta umidade, com nebulização por 17 dias. Essa nebulização ela ligava intermitentemente, a cada aproximadamente 4 minutos ela ficava 30 segundos ligada para manter elevada a umidade. Né? E já com 17 dias, que é um período relativamente curto, né, para diversas plantas, normalmente se trabalha com um período um pouco mais longo, nós já tiramos e colocamos uma bancada, onde foi feita a irrigação uma vez por dia, né, irrigação por capilaridade. A gente colocava água aqui no float por água corrente, né, e ele era aberto e ele essa água logo saía de novo. Aqui a gente pode ver algumas bandejas, né? Elas ficaram aqui por mais de 80 dias. E aos 80 dias a gente fez a avaliação, né? Aqui estão os colegas Rafael, Marília e a Elisandra ajudando na avaliação. Em relação aos resultados, então, a gente observou que, em relação às análises do substrato, né, em si, a casca de arroz carbonizada foi a que saltou os olhos um pouco a questão do pH, né? Estava com um pH um pouco alto, 6,73, considerado levemente alto para alcalino demais, né? Até para substratos, mas sendo casca de arroz, né, ela é muito pouco tamponante, então a gente não tem esse problema. Ele é um pH que está aqui, mas ele baixa muito fácil. Em relação à condutividade elétrica, o substrato comercial ele teve uma condutividade de 0,81, um pouco alta para substratos para climatização, né, que normalmente o ideal é que tenha uma condutividade bem baixa para que não esteja desidratando a muda. Isso aqui provavelmente seja um reflexo, além do material que compõe esse substrato, né, aquela pequena quantidade de NPK que a empresa coloca junto, né, no substrato. Observamos em relação ao espaço de aeração, que seria a drenagem do substrato, o qual deve ser, um valor que a gente espera que seja alto, né, para quando a gente está trabalhando com nebulização, visto que as irrigações são bem frequentes. Observamos que o substrato, casca de pinos compostada, ela tinha um baixo espaço de aeração. Então é um substrato que ele tinha um pouco de dificuldade para drenar. E em relação à água disponível, que é um fator importante, depois que a gente estava trabalhando lá no float, né, com irrigação intermitente, a gente irrigava uma vez por dia só, a água disponível é um fator bem importante. E
O substrato 3 foi o que apresentou a melhor água disponível, né? Que no caso seria água facilmente disponível e água tamponante, com cerca de 24% de água disponível para a planta, maior que os outros. Em relação à porosidade total, né? Embora o substrato 5, que era o casca de pino descompostada, tinha um baixo espaço de aeração, ela tinha uma porosidade relativamente pequena em relação aos demais. Em relação aos resultados, então, das mudas em si, nós observamos que o percentual de sobrevivência foi alto em todos os tratamentos. A gente obteve uma média de 96% sem diferença entre os tratamentos. Ou seja, todos os substratos foram muito bons para a climatização das mudas dessa espécie, né? É uma espécie fácil de climatizar, então a gente, em outros tratamentos, outras aclimatizações, como foram experimentos, né, a gente viu que até mudas com baixo desenvolvimento e estavam relativamente feias, elas aclimatizavam com facilidade. Em relação à média de diâmetro de brotações, a gente observou que aqui a casca de arroz ela apresentou uma média um pouco menor, né, do que os outros substratos. Provavelmente também devido a ela ser um substrato bem inerte, né, ela não tem praticamente nutrientes e tal para estar fornecendo a planta. E em relação ao número de raízes, sem diferenciar dos demais, o substrato casca de pino compostado ele apresentou um resultado superior aos demais, sem diferenciar no caso, diferenciando na verdade apenas a casca de arroz carbonizada. Esse substrato também ele chamou atenção porque lá na tabela a gente estava até ressaltando a questão do espaço de aeração dele, que era baixo, e que isso pode estar mantendo água demais no substrato e ele acaba não drenando com facilidade, né, visto que a irrigação era feita por cima. Mas, o que prejudicaria a raiz, né, mas não foi o que a gente observou, porque ele foi o que apresentou a maior soma de comprimento de raiz, disparado em relação aos demais. Né. Também foi um substrato que se destacou em relação ao número de folhas por brotação, soma do comprimento de folhas e a massa fresca das mudas ao final do experimento. Mas, em se tratando de mudas, percentual de mudas que seriam selecionadas para o transplantio para vasos, ele não teve esse destaque tão grande quanto nas demais características. Né? Ou seja, as mudas, pela seleção da mesma maneira que a gente fez lá para selecionar as mudas para climatização, aqui a gente seleciona mudas para o transplantio. Mais ou menos tentando imitar o que um viveirista faria, né, na hora que ele vai estar passando essas mudas para sacos ou para vasos para poder estar crescendo, botando para crescer para depois estar botando no mercado. Né. Nesse caso, o que apresentou os melhores resultados foi o substrato comercial, com 97% das mudas selecionadas para o transplantio, sem diferenciar da vermiculita e da fibra de coco. Em relação à propagação por sementes, nós trabalhamos fazendo a medição da umidade das sementes, a determinação e teste de germinação. Para a umidade das sementes, a gente fez em 2012, coletamos cápsulas que tinham iniciado o processo de abertura. A gente mediu a umidade em uma parcela de cápsulas que não foram secadas exatamente nesse estágio, né? A gente só tirou as sementes, secamos e medimos e obtivemos 85% de umidade. E nós deixamos as cápsulas secando por alguns dias na sala de crescimento, a 26 graus, né? Lá um lugar um ambiente que tem pouca umidade. E essas cápsulas, as sementes elas tiveram uma redução no percentual de umidade, porém não muito significativo, né? Apenas reduziu de 85% para 79%. Em 2013, nós esperamos as cápsulas abrirem completamente. Nesse estágio aqui foi feita a coleta, né? As sementes elas ficam penduradas na cápsula, mesmo após a deiscência da cápsula. A gente coletou elas nesse estágio e procedemos à secagem. Obtivemos 78% de umidade nessas sementes nesse estágio, ou seja, ela é uma semente que ela tende, apesar de, para ela chegar nesse estágio aqui,
A partir daqui, são cerca de 30 dias na casa de vegetação. Então é um período relativamente longo e que normalmente muitas sementes elas perderiam muita umidade, esses 30 dias. E não foi o que aconteceu com as sementes de piastro, né? Elas mantiveram praticamente a umidade inicial, né, sem muita diferença, com 78%. Aqui a gente pode ver um corte da semente, né? Ela é uma semente que ela tem um endosperma preenchendo totalmente, né, o interior da semente. Aliás, é uma característica que diferencia o grupo reticulato também. No caso, não o gênero, não a espécie reticulato, mas o grupo reticulato, que é formado pelas espécies reticulato e blumenaro, que são as únicas espécies do gênero Epiastro que possuem essas sementes volumosas. As outras são sementes achatadas e bem mais numerosas, né? Em reticulato a gente tem cerca de 20 sementes mais ou menos por cápsula, quando a polinização é bem eficiente. Em relação a essa umidade, então, isso sugere que talvez se trate de sementes recalcitrantes, mas para a gente ter certeza disso, a gente teria que secar as sementes, né, diminuir a umidade delas e proceder então um novo teste de germinação para ver se elas mantêm um percentual bom de germinação mesmo secando ou armazenando, no caso, né? Se elas não tiverem, se elas perderem a viabilidade com esse processo, aí a gente teria a confirmação, no caso, que provavelmente seriam mesmo recalcitrantes. Em relação ao teste de germinação, então, nós trabalhamos com dois tratamentos. Um tratamento com frio, em que a gente manteve os potinhos com as sementes por 30 dias em um germinador, né, no caso a 5 graus no escuro, e ao mesmo tempo um tratamento controle que foi mantido na sala de crescimento a 26 graus. A gente imaginava que talvez o frio pudesse incrementar um pouco o percentual de germinação das sementes, né? E a gente procedeu o teste de germinação sobre areia, conforme as normas das metodologias, né, de análise de sementes do mapa, com 25 sementes em cada caixa germinadora. Aqui a gente pode ver alguns problemas que a gente obteve ao longo do... um problema, na verdade, que foi a contaminação das sementes. Algumas sementes elas contaminaram ao longo do experimento, né?